Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Raízes, o programa de quem conta a história e faz parte da história de Macaé. Eu sou o Bruno Horta, você está no TV Câmara, o programa é Raízes, e o convidado é Gerson Dudos. Boa noite. Beleza, Gerson, tudo bom? Obrigado por ter vindo aqui, aceitado o convite. Achei maravilhosa essa oportunidade. Eu estava aqui pensando, até a gente conversando antes um pouquinho, como é que eu vou te apresentar? Não sei por onde, cara, não sei por onde começar. Então eu vou deixar essa missão para você, que eu acho que é mais fácil. Eu vou contar um pouquinho da história. Eu acho importante contar um pouquinho da história, você que é historiador, porque eu acho que às vezes as pessoas estão acostumadas a, como é que eu vou dizer, percursos lineares. Sim. Da vida, né? E a minha é tudo menos isso. Eu comecei fazendo medicina. Você fez medicina? Até o iniciozinho do quarto ano. Aí saí da medicina para fazer teologia. Eu sou batista. Fui para o seminário. Aí fui posto para fora do seminário. Posso perguntar o porquê? Mesmas questões teológicas que nos assediam, assolam e nos perturbam hoje, já estavam acontecendo desde a década de 80. Isso foi em Macaé? Isso foi em São Paulo. São Paulo. Eu sou paulistano. Sim. Então, foi uma questão teológica complicada. A teologia da libertação estava no ápice dela. E a minha denominação é conservadora. Uhum. Um pouquinho melhor do que a maioria dos neopentecostais, mas... E aí, eu fui o primeiro presidente do centro acadêmico da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Então teve umas historinhas ali complicadas. E eles não me expulsaram efetivamente, né? Eu imagino que um grêmio acadêmico não deve aprontar numa instituição religiosa, né? Foi a primeira vez que a gente fez, como é que eu vou dizer, atos, consultas da assembleia toda de alunos, entendeu? Isso anos 80. Isso. Falando de democracia. Pois é. Problema na certa. Aí, foi a mesma época que o Dom Paulo I acabou com os teólogos, deu voto de silêncio para o Boff, etc. Tirou todo mundo das direções dos seminários católicos. Vários amigos meus que eram seminaristas católicos também foram expulsos das suas instituições. Caramba. Então foi uma época... isso ficou meio assim, né? Por baixo do pano e tal. Mas quando você vê o que está acontecendo hoje no mundo evangélico, estou falando do meu lado, né? Sim. Você percebe que isso tudo começou lá atrás. Porque a gente não fez o que devia ter feito. Mas aí você sai do seminário. A gente não parou essa onda e esse modus operandi de um evangelho que não tem consistência absolutamente nenhuma, consistência histórica, consistência teológica, consistência sociológica, seja lá qual for. Entendeu? É um evangelho para as mídias sociais, um evangelho... Você está entendendo? E já era assim? Então, já tinha um pouco disso e agora piorou? Estava começando isso. Né? As igrejas que a gente chamava de igrejas livres, que elas não tinham uma direção geral, como todas as denominações evangélicas tradicionais têm. As denominações evangélicas têm sínodos, têm conselhos, têm direções, está entendendo? As pentecostais ainda tinham algum tipo de controle, as neopentecostais não têm controle nenhum. Chega lá um maluco falando, entendeu? Vira um grande líder, dali a pouco ele é apóstolo. Sim, bispo. Dali a pouco falta pouco para ser redentor. Né? Tudo autodenominado. Exatamente. Então é uma loucura, é uma maluquice, mas enfim. Você viu isso de perto ali? Muito perto. E assim, é triste, cara, porque assim, você via um líder que você via que tinha um coração na coisa, tinha... A vocação. Uma vocação. O cara ia pro púlpito pregar de jeans e camiseta. 300 pessoas se convertiam. Ele pregava 20 minutos. Caramba. Você via que alguma coisa estava acontecendo. De repente, passou um ano,
cara estava pregando de Armani, gravatinha de seda italiana e falando em teologia da prosperidade. Eu vi isso acontecer. Imagino, nem uma nem duas vezes, né? Então, foi uma deturpação muito rápida. A gente não acompanhou. E isso veio com a questão cultural, porque é o gospel. O gospel é isso. É uma cultura gospel. Quando a gente fala em cultura, seja ela qual for, Gerson, a gente fala de uma rede de relacionamentos. Sim. Isso de interação, Sim. de trocas, onde um lado influencia o outro. Isso é a cultura. E existe uma cultura gospel, e você viu isso acontecer, isso começar. Isso começar. Isso ali no iniciozinho. A Renascer começou com tudo isso. Eles eram, os dois grandes líderes eram profissionais de marketing. Então eles imaginaram o gospel como uma marca. Sim. Entendeu? Porque ser evangélico era brega, era feio, era ruim. Então ser gospel é outra história. Virou grife. Então virou grife. É uma marca, efetivamente, entendeu? Eu faço gospel, eu ouço gospel, não sei o que mais. E aí, daí em diante, bicho. Isso te afasta desse início ligado a movimentos religiosos. Você sai daí, você vai para onde? E aí? Fui jornalismo. Você vai fazer jornalismo, faculdade? Fazer jornalismo na Casper Libero, que na época era o melhor curso que a gente tinha lá em São Paulo. E aí, não terminei o jornalismo. Você não se formou? Não terminei o jornalismo, vim para cá. Para cá onde? Macaé? Eu já era casado com uma macaense, que eu conheci na época da medicina. E vim para cá em 97. Que mudança, né? E aqui, lá, o meu último trabalho tinha sido com publicidade e propaganda, que eu acabei também me tornando redator publicitário, na primeira agência que teve aqui, a Exclama. E comecei aqui como publicitário. E também como poeta, porque assim, o primeiro evento de poesia que aconteceu no SESI, eu conheci a maior voz poética dessa cidade, que é Sandra Wyatt. Sandra Oliva Wyatt. Se você ainda não conhece a Sandra Oliva Wyatt, você precisa conhecer a Sandra Oliva Wyatt. Você trouxe hoje, já um monte de livro aqui que e a gente não trouxe livro dela, porque ela nunca se importou em publicar. Não publicou? Ela tem, acho que uns 10 livros prontos lá que a gente precisa ainda organizar e tudo mais para tentar publicar. Mas, na minha opinião, ela é a maior voz poética dessa cidade. Eu, na minha ignorância, não a conheço. Nem de nome. Então, conta um pouquinho da história dela. Você é um admirador dela, certamente. Ela é minha melhor amiga. A gente se encontrou justamente pela primeira vez num evento de poesia lá no SESI. Eu nem lembro bem direito o que era. Mas a gente saiu numa antologiazinha do SESI e tal, com poemas. E aí a gente começou esse contato. Uma amiga comum, a Mônica, me apresentou para ela. E daí em diante, cara, a gente só fez coisas juntos. A gente fez muita coisa junto. Nos, sei lá, uns 20 anos que se passaram, a gente fez coisas, tudo quanto é tipo de performance, de coisa maluca aqui na cidade. Por exemplo, tem que contar as coisas malucas também, Gerson. A gente quer saber. A gente saiu pela rua pregando democracia com poesia. Num desses anos aí que eu não lembro, a gente lavou a escadaria da Assembleia Legislativa. Lá do Rio? Daqui, da Câmara Municipal. Da Câmara. E o que estava sujo lá? O que estava sujo para vocês? A gente lavou a entrada ali da prefeitura, sabe? Por quê? Com a água do Rio Macaé. Caramba. A gente pegou a água do Rio Macaé, com os baldinhos lá, com cordinha, e fomos lá e lavamos Mas você e uma galera, né? A gente estava uns 15 malucos, assim, mais ou menos. E qual era o motivo? Pois era um evento pela democracia real, que estava rolando no mundo todo. Era, acho que no 15 de outubro. Um negócio assim, eu não lembro direito agora. E aí a gente resolveu fazer aqui em Macaé. Então eu reuni uns alunos, eu era professor da Salesiana, professor da FEMAS, então eu reuni uns alunos, um outro povo de poesia e tudo mais, e fomos pra rua. Você chega em 97, isso acontece quando? Cara, isso acho que foi... Já está nos 2000, né?
uns 2015, uns 2013, por aí. Foi agora. Pouco tempo atrás. Foi agora. Foi. Que as pessoas estavam propondo uma democracia que se efetivasse em políticas públicas, né? De modo geral, para toda a população. Porque a gente estava vendo que a democracia não andava, né? No mundo todo, né? E isso já há bastante tempo. Não era uma democracia real. E se combate falsas democracias com poesia? Pois é. Isso também é lindo, cara. Isso também é lindo, 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 lindo. Numa das minhas participações, numa das manifestações pela educação aqui na cidade, a gente fez uma manifestação grande mesmo, uma manifestação bonita aqui, com muita gente e tal. Eu falei, porque a gente tinha pontos de encontro, né, antes da manifestação, da gente sair para a rua, e aí eu falei justamente sobre isso, sobre as várias antologias que tinham saído desde 2013 para cá, de poesia política. Então a gente teve essa de 2013, que eu vou lembrar o nome daqui a pouco, Neo Barraco, antologia do Neo Barraco. Neo Barraco. Antologia de poesia política. A gente teve em 2016, como é que é o nome dela? A gente teve uma outra muito bonita, um calhamaço de livro também, logo depois do golpe contra Dilma, que eu chamo de golpe. Sim. E daí em diante a gente teve vários outros volumes de poesia política no Brasil. Sim. E em Macaé? E nomes interessantes. Em Macaé, isso ainda vai sair em livro, não saiu ainda, devia ter trazido, mas eu acabei esquecendo. Em Macaé, em 2019, um pouquinho antes da pandemia, 2020, já na pandemia. Nós fizemos, durante a pandemia, a gente fez o Opositivo, Jornal de Poesia Antifascista. Esse eu vi em rede social. Eu reuni cerca de 15 poetas aqui da cidade e a gente todo mês fazia um tema em que a gente batia sobre questões políticas num momento, né, em que a gente estava vendo o fascismo na rua, né? Então, isso eu acho muito legal que a gente conseguiu fazer isso aqui. A gente fez, acho que uns 8 números do físico mesmo? Físico. Físicos, acho que foram 5, 3 foram virtuais. E eu tô para propor, porque eu também sou muito enrolado, para propor para o pessoal do Sindicato, porque eles que financiaram, que patrocinaram esse jornal, que a gente distribuía justamente nas manifestações. Incomodava as pessoas? Os políticos ou representantes políticos ficavam incomodados? Eles não ligam por isso, não. Eles não leem. Eles não ligam por isso, não. Mas foi uma delícia fazer. Uma delícia, foi uma catarse. Assim. Uhum. Pô, você tá na pandemia, você tá vendo aquele horizonte, né? Sei lá, catastrófico, apocalíptico. Mas com a poesia você consegue dizer alguma coisa, você consegue botar para fora o seu grito, a sua manifestação, a sua esperança, inclusive, né? De que possa ser diferente, de que a gente consiga construir um país mais justo, um país mais efetivo para todo mundo. Mais belo nesse sentido. A gente foi falando, você entrou na poesia e não explicou pra gente como é que você chegou na poesia. Pois é. Porque você já passou por você dando aula no Salesiano e já chegamos nos anos de 97 para 2019. Vou chegar lá. Mas é o não linear que você falou aqui no início. Então, eu estou por dentro, não é um problema. Aí a poesia aconteceu durante a década de 80, mais assim, de maneira mais efetiva. Na minha Quem te pegou para a poesia? Foi uma professora no terceiro ano do ensino médio. Que a nossa cabeça também está super aberta. Ela foi a responsável. Que te apresentou poesia. Isso aqui é poesia. Eu só lia ficção científica. Caramba. Eu era nerd, né? Então, amava ficção científica, eu tinha lido tudo.
Aí ela botou um poema do Manuel Bandeira Um clássico, né? na Um lousa. autor clássico. E eu fiquei assim, o que é isso? Você lembra do poema? Qual era? Eu sou péssimo para lembrar poema, mas era o poema era Só para Já é Meu Vale. Que é uma figura do modernismo também muito louca, muito doida, que era amiga de todo mundo e circulava assim na cena modernista, né? E o poema era um negócio louco, assim, porque ele falava depois de uma noite tempestuosa, levantei, tomei o café que eu mesmo preparei e fiquei pensando, humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. Caramba. Era simplicíssimo, eram 9 versos. E aí eu fiquei chocado, porque assim... Ele disse tanta eu coisa. Eu odeio café e eu senti o sabor do café na boca. Eu não tinha amado ninguém ainda. Né? Tinha 16 anos. Eu tinha... Por aí. Eu ia começar a namorar, mas não tinha namorado ninguém ainda. E aí ele estava falando... Eu senti que eu tinha amado mulheres. Caramba. Como é que ele sabe, trouxe tudo isso? Foi um negócio tão forte para mim que daí em diante, rapaz, eu descambei. Aí eu fui ler todo o Manuel Bandeira. Li todo o Manuel Bandeira, porque também eu sou onívoro, né? Aí eu vou atrás... Vai até o final. Aí li todo o Manuel Bandeira, amei Manuel Bandeira. Aí Manuel Bandeira tinha uma amizade com o Drummond. Li todo o Drummond. Aí li todo o João Cabral. E aí, né... se descortinou um outro mundo. O mundo da poesia moderna brasileira e da poesia moderna, né? Porque antes eu só conhecia o romantismo, o parnasianismo, e eu odiava, eu detestava aquilo, achava ruim, não entrava. Casimiro de Abreu, essa coisa não toda, ia. Não lia mesmo, não gostava. Então o que me pegou foi os modernos. Foram modernos. E daí em diante, aí pronto, eu comecei a escrever e etc. Aí desandou o processo. Eu estava em São Paulo a gente tem uma maior facilidade, ou tinha, agora não sei mais, uma facilidade em ter acesso, né, à cultura. Isso era um grande centro, né? E aí eu fiz oficinas com poetas maravilhosos, na oficina Oswald de Andrade, que foi desmontada agora pelo Tarcísio. Mais de 40 anos produzindo cursos e eventos e oficinas de tudo quanto é coisa lá em São Paulo, lá no Bom Retiro, e o cara simplesmente destruiu. Acabou, tchau. Demitiu todo mundo e está de boa. Não sei como é que eles conseguiram voltar com o Museu da Língua Portuguesa, que poderia ter seguido o mesmo caminho, poderia ter acabado, né? Eu fiz oficina lá nas oficinas do Oswald de Andrade, uma oficina longa, que acho que foi de um semestre, com Paulo Leminski. Caramba. Eu aprendi a fazer haikai com Paulo Leminski e a esposa dele, que era a Alice Ruiz da época. Tinha sido, né? Que levou a Alice lá para ensinar haikai pra gente também. Então, isso é sensacional, entendeu? Você ter acesso a esse tipo de coisa, isso é política pública de cultura. Certeza. Né? Você ter acesso a tudo, você ter acesso aos autores, você ter acesso aos livros, você ter acesso às formas possíveis de produção de literatura. No meu caso, estou falando da literatura, né? Mas lá era literatura, teatro, artes plásticas, enfim. Você sai de São Paulo, embarca em Macaé. Como é que você enxerga Macaé, a cultura de Macaé, não só especificamente aos poetas, às poesias, mas a cultura em geral, que é a sua área, que você se interessa? Porque quem gosta de poesia vai gostar de música, vai gostar de teatro, vai gostar de cinema, de TV, um puxa o outro. Sim. Como é que você enxerga, como é que você encontra Macaé nesse 97? Pois é, a gente tinha... eu acho que desde lá a gente está muito acostumado a eventos. A gente tinha ótimos eventos, tinha o... como é que chamava? Festa Verão. Festa Verão, tinha essa coisa toda. Mas são eventos. Até em determinados anos a gente teve as tendas culturais, né, que eram outras manifestações que aconteciam, né, durante o Festa Verão também. Todas públicas.
Todas a iniciativa do poder público. Mas assim, eu ainda acho que está tudo muito voltado para eventos. Entendeu? A gente não consegue construir políticas públicas efetivas para cada uma das vertentes culturais. A gente não fez isso ainda. Sim. Ok? A gente está preso na perspectiva do evento. O contínuo não existe. Entendeu? O evento agora até a gente está, né? O polo gastronômico que acordou, né? Depois de uma imensa letargia. Isso é muito curioso, cara, porque assim, você vê que uma das coisas que eu estranhava muito aqui, eu fui repórter do Debate, aí conversando com o Glauco um dia, eu falei, Glauco, eu não entendo essa cidade. A cidade tem tudo. Ela tem uma característica tão forte para o turismo, e eu não vejo nada acontecendo com o turismo. Ela tem lagoa, ela tem praia, ela tem ilha, ela tem uma serra maravilhosa, ela tem cachoeiras lindas, ela tem o Parque da Restinga de Urubatiba. Um clima aí ele estável. Falou, isso é muito difícil, é muito complicado, e não sei o que mais. Aí o Bruno, na época, que era o principal assessor dele, falou, olha só, a gente já tentou fazer reunião com a classe hoteleira e eles não estão interessados no turismo. Eles estão ganhando o suficiente com como é que eu vou dizer? Com as empresas offshore. Né? Os caras vêm, ficam aqui até quinta-feira, sexta-feira, vão embora. Então eles não querem ficar aí pensando em outros esquemas para trazer famílias e ter que contratar recreador e não sei o que mais, e ter que deixar a piscina limpa e babá. Pô, isso há 25 anos atrás. Aí veio a crise. Eles tinham ocupação de 90%, 95%, ficaram com ocupação de 15%. Fechou o hotel. Aí eles começaram a pensar em alternativas. Hoje em dia a gente tem a CVC, acho, fazendo pacote para Macaé. Sim. Entendeu? Mas, mano, como demorou isso? Você tá entendendo? Isso tem 3 anos. E ainda é muito pouco, cara. É muito pouco. Por que a gente não institucionaliza isso? Não faz linhas de vários modos de turismo possível? O ecoturismo, o turismo ecológico, o turismo histórico, entendeu? Porque você podia ter isso aqui. Mas você não tem. Você não tem linhas efetivas de incentivo e tudo mais. Então, políticas públicas eu não consigo ver. Só os eventos. E há muito tempo. Só a festa, o carnaval, ou festa de verão, ou o Natal, ou a Páscoa. E acontecendo de forma contínua, a gente não conseguiu construir. Não. A gente não tem uma política pública para o teatro, uma política pública para as artes plásticas, uma política pública para a literatura. Você está entendendo? Isso deixa as pessoas no que a gente chama de alternativo, underground. Existe esse cenário alternativo em Macaé funcionando? Você conversou com o pessoal do rap. Foi. Então existe. Efetivamente existe. O pessoal do rap, o pessoal do slam. O pessoal do slam, cara, tá fazendo coisas aí pelo lado de lá da cidade, depois da ponte, né? Que também tem pouquíssimos equipamentos culturais do lado de lá. Né? A gente tem uma biblioteca, a gente tem o quê do lado de lá? Só quando tem evento. Entendeu? Então, política pública, bicho. Entendeu? Orçamento público para política pública. Isso eu não vejo. Não vejo desde lá. Sim. Né? São 30 anos quase. O que tem acontecendo fora das políticas públicas? Quem é que está produzindo em Macaé? Quem está tentando jogar aqui para dentro em termos de poesia, ou para o mundo, ou para fora? A música nessa cidade assim, é fortíssima. São muitos artistas excelentes, assim, sabe? Bons demais. Que estão aí dando seu jeito, né? Tocando na noite, ou em outro barzinho mais alternativo que topa tocar jazz, né? Sair do rame-rame do cover, do cover Ai, sou chato pra cacete. Seja do cover chato. Do ruim, do péssimo, do horrendo, que é o que vende, né? Que é o sertanejo. Por isso que eu perguntei do underground, porque o que vende vai ser sempre tocado pelas rádios, publicado pelas editoras. Exatamente, aí faz como? Se você não abre campo para o novo, ou para aquilo que é excelente, que é bom, né?
Pô, a gente tem uma banda aqui, uma Macaíba, que, rapaz, o que é aquilo? Entendeu? Faz um jazz excelente. Já tocou no festival de Jazz e Blues, Jazz Blues de Rio das Ostras. Da vizinha Rio das Ostras. A gente tem o Jorge Benzer. Pô, Benzer, cara. Benzer, um poeta estupendo, um músico, tá entendendo? Quer dizer, a cultura do choro na cidade. Mas a gente não tem incentivo efetivo para tudo isso, cara. Nem público, nem privado, nem as empresas se interessam em usar a lei Rouanet, alguma coisa assim, ninguém faz. Não tem nada acontecendo. Desse jeito não, as pessoas se viram sozinhas. Uma coisa... Essa lei Paulo Gustavo traz um incentivo? Sem dúvida nenhuma. Há uma esperança? Não, agora vai vir a Aldir Blanc 2, né? Sim, também tem a Aldir Blanc. E aí vai ser outra coisa. Mas isso é federal, né, filho? Uhum. O que a gente faz aqui em nível municipal? Entendo. A nossa parte. Não tem que fazer a nossa parte, não? Então, eu acho assim, na Secretaria de Cultura, que agora a gente está fazendo, está tendo um instrumento jurídico para poder, como é que eu vou dizer, contratar os artistas da cidade, porque antes a gente não tinha esse instrumento jurídico. Como Inclusive tem uma lei agora. Como a gente saiu de uma fundação para uma secretaria, isso dificultou demais as coisas. Demais, né? Demais. Juridicamente é um saco as coisas acontecerem, né? Por causa da procuradoria. Hoje você trabalha na Secretaria de Cultura. Na Secretaria de Cultura. Então, o mínimo assim, que a gente está conseguindo é cadastrar as pessoas para elas poderem, quando a gente precisar, ter um evento e tudo mais, poder contratar os trabalhadores locais de cultura. Entendeu? É um começo. Há uma perspectiva, há uma ideia. É um começo, mas, pô, bicho, a gente tem uma estrada aí. Tem uma estrada. Você falou que trabalha na Secretaria de Cultura e está produzindo lá um curso. É na Secretaria ou é uma coisa por fora? Me conta isso, que a gente não pode deixar de falar, que você me cobrou para te lembrar. Então, se não eu esqueço. Vou te lembrar. Como é que é esse que acontece? curso? É da Secretaria ou não? Não, é uma espécie de parceria, porque eu estou junto, né? Então, desde 2016 eu faço Língua do P, que é um encontro de poesia de poetas ali na Secretaria. Então era no foyer do teatro, depois fui no Salão Nobre do teatro. Era um encontro pequenininho e tal, que acontece desde 2016. A gente estuda poesia, a gente fala sobre poesia e fala da produção da gente, né? Tem um livro que você já tratou lá? Está aqui com a gente? Não, o Palavra Expressa... mostra pra gente. Chega mais pertinho. Então, daquela esticada. Isso. O Palavra Expressa... O que é o Palavra Expressa? Ele é uma antologia de poetas macaenses que não tem relação direta com o Língua do P, mas é uma espécie de esforço coletivo, né? Porque a Rosane e a Carla estavam trabalhando com poesia na Biblioteca Télio Barreto, na época. E eu, como fazia sempre oficinas lá na Télio Barreto, elas me chamaram também e a gente fez essa antologia de poetas. Quem são os autores? Quem escreve? São autores que estiveram nessas nossas oficinas. Tem autor aqui de 14 anos até 94. Caramba! É uma doideira. Então, como é que você acha esse livro? Você não acha mais. Só na biblioteca? Você não acha mais, só na biblioteca. Porque mas ele foi publicado pela Fundação Macaé de Cultura. Na época da fundação. Na época da Conceição de Maria, que é uma outra poeta maravilhosa que trabalha com Conceição de Maria é poeta também. Ela é poeta, cara. Ela é poeta. Ela é maravilhosa. É um livro dela? Livro dela. E se eu consigo ela mostrar... acabou de lançar um novo agora. E se eu consigo mostrar aqui na minha câmera? Aqui, ó. Conceição de Maria. Pois é. Na gestão Pedaços dela, de mim. A gente conseguiu fazer esse livro que reúne um povo bem legal, viu, cara? Gente que estava produzindo na época, gente que já estava produzindo há muito tempo. E aquela escreve sobre ela, sobre Macaé. Sobre Macaé, sobre as vivências dela, sobre as questões... que legal. Mas diga, desculpa. Então, esse livro aqui junta gente de muito tempo.
Tem o pessoal aqui que é das cigarras, a gente tem o grupo das cigarras, que eu acho que seria muito legal você chamá-las. Me passa depois o falar contato. sobre poesia. É o grupo mais longevo de poesia que a gente tem aqui na cidade, né? Uma das tuas entrevistadas faz parte do Quem? Ivânia? Ivânia Ribeiro. Ela não mencionou, mas bom saber. E aqui a gente tem poemas da Laurita, que foi a iniciadora das cigarras. E a gente tem a Maria Clara, que é a menina de 14 anos. Entendeu? Então a gente tem gente de 90 e a gente tem gente de 14. E eu acho isso muito legal. Tem o Piri, o Jorge Piri, tem a Ieda. A Rita Brenan, que eu amo a poesia dela, a Rita Brenan. Tem um livro dela? Objetos da Terra, isso. Era uma senhora de mais de 80 anos que faz uma poesia. E escreve sobre Macaé sensacional. Ou ela abre? Não, ela abre. Ela não fala só sobre Macaé, mas ela fala também sobre Macaé. Vou mostrar aqui. Era uma artista da cerâmica e... Pô, a linguagem poética dela é sensacional. Quem você recomenda para ser lido hoje? Aqui na cidade? Isso. Bom. Você tem aqui? Tem, pois é. Hoje eu recomendo o Marcos Fonseca, que é professor de filosofia, foi professor da Fafima durante muito tempo, foi professor da Salesiana também. Você deu aula Marcos na Salesiana? Fonseca, maravilhoso. Mostra pra gente bom pra caramba. Mais um pouquinho. Esse é o Marcos Fonseca. É a Metapoética. Metapoética. Cidadela é editora? Isso. É uma editora privada, particular. Sim. Esse aqui não é institucional. Não. Muito bacana. A Isabela Ingra, que é minha parceira, a gente faz o Língua do P hoje juntos lá no Ateliê Brasiliano. Ela acabou de lançar o PC. Mostra lá. Que bonita a capa. Pois é, a PC é a entidade tupi-guarani que é a deusa da poesia. Existe uma deusa da poesia tupi-guarani. Sim, existe. Me conta um pouquinho disso, porque eu nunca ouvi falar. E eu gosto de cultura, gosto de história. Pois é. É uma poesia oral, certamente, né? A gente descobriu isso essa tradição oral. Meio sem querer, né? Sem querer, porque eu tinha inventado um personagem para os meus saraus e para as performances, que era o Poeman. É um personagem. Poeman. E ele é um poeman. Entendi a sutileza. E aí, eu queria fazer com ela algumas coisas, né? E tava querendo inventar um personagem para ela e tudo mais e tal. E aí eu descobri a PC. Descobri essa lenda, essa entidade e tal, Guarani. E falei para ela, cara, vamos fazer o Poema e a PC. Né? O poema como se fosse um super-herói, um anti-herói da poesia, tá? Eu visto uma camisa com um bordado aqui, escrito Poema. Eu boto uma máscara branca. Representou? Sabe aquelas máscaras de luta, de luta livre mexicana? Sim, sei. Pois é. E uma capa bordô, meio vinho, assim. E vou fazer performance. Você fez uma performance? E ela se pinta desse jeito aqui, assim. Isso está onde? Isabela é uma índia, né? Isso está gravado? Eu não sei se está gravado, cara. A gente tem umas 2 fotos juntos. Você não botou no seu Instagram isso? Botei. Vou ter que voltar lá e procurar. Isso faz tempo. Então, de vez em quando, a gente faz essas maluquices. Por isso que eu te falo. Tem que com fazer. A Sandra a gente fazia maluquice, com Isa a gente faz maluquice. Nos saraus que a gente tem, que eu acho muito legal também, um grupo que tenta há mais de 30 anos e que se esforça pelo teatro, né? Que é o grupo Acto, que tem o Acto Comunidade, que tinha sarau todo mês, entendeu? Sarau cultural. Eu vivia lá fazendo performance de poesia com a Isabela, com outras pessoas. Então lá a gente fazia também as grandes maluquices. Pra fazer. Antes de entrar na performance, como a gente não está nada linear aqui, a gente fugiu do assunto do seu curso e da formação do Haikai. Sim. Vamos voltar para lá. Vamos voltar. Então, eu estou fazendo um curso pelo Centro de Formação
para professores da rede da Secretaria de Educação. Uhum. Então, o curso é Haikai, Wellness e Mindfulness. Vai ter que explicar pra gente o que são eles. Pois é, o Haikai é um tipo de poesia japonesa que são apenas 3 versos. 3 versos. Uhum. Em 3 versos eles resumem o mundo. É um negócio inacreditável. 3 versos, 3 linhas. 3 linhas. Para deixar bem claro. Exatamente, 3 linhas. Só que o modo como você produz o Haikai, né, o modo como você chega até ele, o modo como você percebe as coisas do mundo e transforma em linguagem, é um exercício de mudança de perspectiva. Acho que até às vezes de visão de mundo. Sim. Sabe? E isso tem muito a ver com o mindfulness, né, que virou uma onda aí dentro das empresas e tudo mais, tá, atenção plena e não sei o que e tal, exercícios e bababá. E o wellness, que é um termo também americano, que é para bem-estar integral, né? O bem-estar físico, emocional, psicológico, enfim, total da pessoa. Você apresenta espiritual. isso, apresenta para os professores da rede. Eu apresento para os professores, mostrando que talvez a poesia possa se tornar um veículo de bem-estar e de atenção plena, que a gente possa apresentar para os alunos, entendeu? Um modo da gente, em certo sentido, ensinar os alunos através da linguagem, através da poesia, através da arte, a ter essas 2 perspectivas que são muito boas para a vida, né? É possível você dar um exemplo aqui de como isso funciona? Que possível. Um haikai, É possível. um haikai que são 3 linhas, e os outros que para mim são conceitos bem novos, e acho que para muita gente também é um conceito novo. Fala pra gente como é que é isso. Então, o que acontece? O haikai é um tipo de poesia que vem do século XVI, no Japão, e teve um sujeito que mudou o modo como o haikai era produzido até então, que era de uma poesia meio assim humorística, meio de xiste, assim, né, de brincadeira e tal. E ele transformou isso num do. O do, no japonês, para o Japão, é um caminho espiritual. Então, judô. Sim. Haikido, karatê, do. São modos espirituais de você se equilibrar, de você entender as forças, né? E estar pleno. Todas as artes marciais são isso. E ele transformou a poesia no caminho da poesia. Entendi. Através do haikai. Sim. Ele tinha sido um samurai, depois ele se transformou num monge zen. Ele viajou o Japão inteiro a pé. Ele tinha discípulos. Caramba. Era o Basho. Então, isso é muito curioso, porque o haikai é um exercício de contemplação, de percepção efetiva do momento presente, daquilo que a vida te apresenta aqui e agora, né? Mas é também uma espécie de imersão na natureza, né? No que te envolve. E é tão complexo isso é tão grande para a gente trazer em 3 versos. Pois é, mas isso é que é sensacional, porque essa imersão, ela vem com o olhar. Então o que precisa mudar em você é o olhar, né? Você não, a gente, na maior parte das vezes, a gente olha, mas não vê. Como você já deve ter visto Bandeira antes e nunca ter mexido com você como mexeu naquela sala, naquele dia. Então, olhar, a gente está o tempo todo olhando, mas a gente não vê. Então a gente precisa ver. Quando a gente vê, a coisa muda. Então tem um hackaizinho meu que eu fiz,
quando eu estava fazendo pipoca para meus filhos. E veio essa Então, forma de ver. Eu não gostava da pipoca da Yoki, lá que você bota no micro-ondas, eu gostava de fazer pipoca na panela. Aí estou fazendo pipoca na panela, e tô lá, né, fazendo pipoca na panela, começou a estourar, eu olhei para dentro da panela, e aí eu vi, cara, uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Eu vi o milho se tornar pipoca. Sim. Eu vi a metamorfose. E aquilo me espantou. E aí eu fiz o haikai. Como é que foi? Como é que ficou? De dentro do dourado, um avesso, o verso branco. Nossa. E ninguém disse que você está falando de pipoca. Mas é pipoca. Né? Quer dizer, o grão dourado do milho desabrochando, Virando o avesso. virando avesso, totalmente branco. E a pessoa pode pegar isso para a vida. Sem dúvida. Mas isso é o haikai. Entendeu? Todo haikai tem também esse outro lado de te fazer questionar uma série de coisas e ver coisas que você não via e tudo mais, né? Tem outros dois conceitos que você trabalha também. Pois é, o wellness e o mindfulness estão aí. De repente eu vi a atenção plena na produção da pipoca ali. Eu olhei, eu estava fazendo já, mas eu não estava com a cabeça ali. Eu estava olhando para lá, estava olhando para cá. Mas quando eu olhei a pipoca, eu vi a pipoca. Aquele foco completo. Exatamente. Isso a sua mente toda fechou. Exatamente. Ali. E aí eu vi. Eu não estava só olhando, eu vi. Então o mindfulness é isso. É um foco muito efetivo e específico no aqui e agora. Nisso que é. Né? Não no que eu desejaria que fosse, ou na minha nostalgia daquilo que já foi. Não tem uma idealização. É aquilo que é, como é. E o wellness vem desse produto. Você viu e aquilo te completou. Encheu tua vida, cara. De repente, de uma hora para outra, assim. O teu estado de espírito mudou, né? Aquilo te dá uma alegria. Você fala, gente, olha que doido. O haikai, então, é a escrita que você apresenta, e os outros dois são os conceitos pessoais, a visão sobre as coisas. Que estão relacionados com o modo como se produz a escrita. Como é que os professores recebem isso? Como é que eles... Estou amando. É mesmo? Adorando. Você vê eles mudarem? Estou achando sensacional. Estou achando assim, que coisa incrível, que coisa linda. Poxa, vai ser legal, não sei o que mais. Tá? Porque eu ainda vou chegar na aula eu vou ensinar meditação também para eles, né? Porque isso também é um... Esse curso leva quanto tempo? São 10 encontros. Eu estou no 4º encontro. Com o primeiro grupo? Com o primeiro grupo. E terão outros grupos? Espero que sim. Espero que sim. Porque aqui é institucional, é rodar na rede, as pessoas vão acabar procurando. Eu espero sim. E ainda dá para entrar, se quiser entrar, na Secretaria de Cultura, ela tem um link lá para os cursos, e dá para entrar ainda e ir fazendo comigo. Só professor? Só professor? Não necessariamente, é aberto para toda a comunidade. Para quem não é servidor? Para quem não é servidor, para quem não é professor, para quem gosta de poesia. Pode aparecer lá. E acontece final de semana, dia de semana? Pois é, o problema é esse horário, né? Mas, porque ele é moldado para a rede e tudo mais. Eu estou fazendo às terças-feiras, das 2 às 4. Não é um horário para todo mundo, infelizmente. Não é um horário para todo mundo. Mas é um passo, é um início. Sim, com certeza. Gerson, você tem um Instagram que é bastante recheado de poesia. Você pode citar uma pra gente que você tem de cabeça e também, é lógico, fazer um pouquinho da divulgação do seu trabalho, que você é um poeta. Apesar de tudo que a gente já conversou aqui, você é um poeta, não é também um poeta, você é um poeta. Esse ano é um ano muito especial, porque assim, eu quero fazer um projeto, não sei se eu vou conseguir, mas eu quero fazer um projeto em homenagem a um dos poemas que são fundamentais para o modernismo brasileiro, que é o No Meio do Caminho. No Meio do Caminho faz 100 anos. Que foi escrito. Ele está tão dentro da cultura popular que a gente cita ele sem saber que ele existe de verdade. 100 anos. E eu acho ele assim paradigmático de uma mudança de cabeça da poesia no Brasil, né? Porque
era só soneto, era só coisa sentimentaloide, era só, né? E ele veio e rompeu com essa coisa toda de uma maneira muito visceral, muito né? Radical, assim. E aí eu queria fazer um evento em torno desse poema. Então eu queria ler. Você deixa eu ler 2 poemas? Claro. Esse livrinho aqui eu fiz em homenagem aos 90 anos dele. Há 10 anos atrás eu fiz o Caminho. Se chegar mais perto, deixa eu botar para cá. É seu, né? É meu. É. E era uma tentativa de fazer uma releitura do poema. Então são 11 poemas que derivam sobre o poeta. No Meio do Caminho. Sobre o poema? Sobre o poema. Todos eles derivam do No Meio do Caminho. Então, todos os poemas têm a ver com o poema do Drummond. Com Carlos Drummond. Né? Eles são filhos diretos do poema do Drummond. Eu vou ler umzinho que eu gosto muito, que é o Trabalho de Mineiro. Sim. Lição de coisas desidratadas. Pedagogia. Erat lápis, lázuli, crisópraso, âmbar, rubi, safira, ônix. Mineral. Além do bem e do mal, pelos veios secos, ecos densos, o vivo, maciço, futuro do pretérito no olho vítreo. Nossa. Então é uma doideira, isso aqui é uma doideira, né? Isso aqui é uma mas quando você lê pra gente, a gente volta pro poema de Drummond. A gente caminha os 2 juntos na cabeça. Não sei se a métrica eu não conheço, não sei se a métrica né? Não tem não, mas eles estão juntos na nossa cabeça. Eu estava querendo brincar com essa coisa da pedra, né? Sim. Mas aqui a pedra viram pedras preciosas, semi-preciosas, né? Que inclusive a gente encontra também no solo mineiro, né? Como a hematita, que desde então a Vale do Rio Doce tira de Itabira e destruiu Itabira. Sim. Uma coisa que a gente não sabe é que Drummond, durante essa época toda, que é desde a década de 40, eu acho, que eles exploram o minério lá, ele fazia artigos no estado de Minas atacando o modo como a Vale estava explorando o ferro em Itabira. Nadando contra a correnteza e contra a prosperidade, contra o progresso. O desenvolvimentismo, né? Que é uma visão de desenvolvimento, não é a única. Né? Hoje a gente vive falando de desenvolvimento sustentável, etc. e tal. Ainda parece que isso ainda as pessoas não ouvem isso, né? Os políticos não ouvem isso até hoje. Porque depois a Vale faz o museu e fica tudo certo. Enfim, aí destruiu Itabira, aí continuou destruindo, aí destruiu Mariana, destruiu como é que é a outra localidade lá, que é perto de Inhotim, né? Inhotim ali. Também fugiu o nome agora. E aí o quê? Ela não foi julgada ainda por Mariana e... Não foi. Entendeu? Então você fala, muito menos pelo que ela fez com Itabira. Na década de 40. Né? Então, isso tudo estava aqui meio mexendo, eu estava mexendo com tudo isso, de certa forma, entre esses poemas todos, entre os vários poemas todos, eu estava querendo também, para celebrar os 100 anos dele aqui, fazer esse evento, que ia tentar também fazer uma discussão sobre o Brasil modernista desenvolvimentista. Porque nós somos fruto disso. Macaé é fruto disso. Também. A gente acreditou efetivamente no petróleo, mas a gente não sabia que existia uma maldição do petróleo.
Você sabia disso? Não, isso não. Pois é. Esse termo é usado por geólogos. Existe uma maldição do petróleo. Da onde ele é explorado? As políticas públicas não se desenvolvem. O que se desenvolve é uma política de evasão de verbas, de corrupção, em que efetivamente o dinheiro não chega para a população, como políticas públicas, como desenvolvimento, entendeu? Que dá um boom de crescimento absolutamente descontrolado, tudo que nós vimos. Uma desigualdade de distribuição de renda. Nós somos a cidade que mais se favelizou no estado do Rio de Janeiro, esses últimos 25 anos. Então isso está vinculado ao modelo desenvolvimentista, ao modelo que destruiu Itabira. Então eu queria discutir tudo isso numa perspectiva muito mais ampla, porque o pessoal pensa que cultura é fazer versinho, cara. Uhum. Cultura, entendeu? É também, mas não é só não, cara. Você tem que estar ligado. A gente faz poesia política por isso também. A gente quer outra coisa, né? Então... Gerson, a gente está caminhando para o final e eu sei que você deve um poema para gente. Eu quero. E como eu te falei, a história não termina aqui. Sim. Nem a nossa entrevista. Vamos lá. Esse livro aqui eu lancei em 2021. Qual o nome do livro? Esse é o Corvir. Isso aqui é uma doideira, aqui, ó. Eu trouxe ele desmontado para vocês verem. Aqui, ó. Originalmente ele é assim. Ele é produzido por 5 poetas resolveram formar uma editora. Essa editora aqui é a Ocre Cartoneira. E a gente produz os livros e depois é só costurar aqui no meio e tá pronto o livro. Encaixar e... A gente faz as capas, né? Artesanalmente. Isso aqui é papelão. E aí tem um poema que eu gosto muito dele. Para mim ele é muito paradigmático do que aconteceu com a gente. Esse poema foi feito durante o governo do Bolsonaro e a pandemia. Se chama Profecia sobre o Carnaval do Ser. Sim. Então Orfeu me disse: o fim está próximo. Ama teu próximo. Poeta, essa é a era da estultícia, o tempo do intolerável. Os poderosos vão proclamar a idiocracia e um imbecil governará o grande país do norte e um energúmeno governará o grande país do sul e conclamarão a expulsão da verdade e da justiça em nome de Deus e abençoarão o ódio e a violência e seu veneno será distribuído como um néctar aos povos. E muitos serão fascinados pelos facínoras. E muitos serão infectados pelo ressentimento e pela raiva e pelo medo. E, se fosse possível, todos e cada um seriam violados pela escuridão. Poeta, escuta, do pântano fétido da desolação, do interior da cloaca da terra, talvez surja um fóton, a cintila ânima, o palhaço, meio Dioniso, meio Cristo, meio Exu, que arrancará do torpor as pequenas, os insignificantes, as invisíveis, os nus, e a energia represada explodirá em alegria, e as ruas se tingirão de cores e vozes, e eles cantarão amanhã. E amanhã ouvirá o chamado, e o dia da abundância virá, pleno de amores, para todas, todos, todes, mas não para eles. Obrigado pelo texto, pela leitura, pela interpretação e pela mensagem. Eu preciso até de um pouco d'água, se você me permitir, por favor. Gerson, muito obrigado. Estamos aí. Como é que a gente te acha na rede social? Então, lá no Instagram é Gedudos. G-D-U-D-U-S. @ né? Uhum. Tô lá. Instagram. Sempre. Sempre não, que de vez em quando eu dou uma pausa de uns 2, 3 meses, porque de vez em quando fica pesado. Caramba. Mas como eu te falei, a gente volta, porque a poesia não acaba, a história não acaba e a cultura precisa seguir em frente. Gerson, muito obrigado. Valeu, querido. Então, terminamos mais uma edição do programa Raízes, hoje com o Gerson Dudos. E a gente está de volta no próximo programa. A gente se vê lá.